Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos voltar então a estudo, né? Agora da psicologia da educação. Nós vamos iniciar, na verdade, com essa volta aos estudos nessa aula remota, né, nessa videoaula. Nós vamos começar, eu tinha falado semana passada, a estudar as teorias de aprendizagem, né? Nós concluímos na semana passada as teorias do desenvolvimento e agora nessa semana nós vamos começar a abrir as teorias da aprendizagem, com foco na aprendizagem agora, tá? Antes disso, eu queria colocar algumas coisas para vocês importantes. Primeiro, nós vamos continuar no Google Sala de Aula, pelo menos por enquanto. Eu vi que vocês tiveram algumas dúvidas em relação a como responder as perguntas, as atividades remotas que vocês deveriam fazer de cada aula, mas também fiquei sabendo, recebi também que a Emanuela, muito obrigada, fez um vídeo super bem explicativo como proceder para responder. Gostaria de deixar claro que eu tentei colocar o passo a passo para vocês, mas o que abre para mim, que sou a organizadora desse Google Sala de Aula, é diferente do que abre para vocês. Então, por isso eu não conseguia fazer o que a Emanuele tão bem fez para vocês, de qual que é o passo a passo para vocês com o vídeo, né? Eu colocava nos comentários, desde a terça-feira tentando explicar, mas eu não conseguia mostrar pelo computador. A Emanuele, agradeço de novo, fez isso para todos vocês. Quem ainda tiver dúvidas, os comentários, né, tanto aberto em público quanto individual para cada um dos usuários, vocês podem colocar na hora da sala de aula. Eu vou explicar o tempo todo, eu vou estar disponível o tempo todo para tirar essas dúvidas, tá? Uma outra coisa importante é que a forma como é colocada essa videoaula, não dá para a gente tirar as dúvidas na hora. Então, vocês escrevendo lá sobre a parte teórica, tá? Que a gente está estudando. Vocês escrevendo isso lá, é a partir disso que na aula seguinte eu vou apresentar um pouco de discussão sobre o que vocês me trouxeram sobre a aula, tá? Então, por exemplo, hoje eu começo volto, né, essa semana, antes de começar as teorias de aprendizagem, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades remotas que vocês fizeram na semana passada. Não me veio perguntas próprias da teoria, né, que foi apresentada, mas sobre as respostas de vocês. Na primeira aula da semana passada, que foi a conclusão do desenvolvimento cognitivo do Piaget, eu via que tinha algumas questões, a forma como vocês colocaram a resposta, em alguns de vocês mostraram que tinham algumas dúvidas, né? Vocês já colocaram em algum momento sobre o que era, né? Dentro daquela prova piagetiana, que é a noção de conservação de volume, o que é colocado? Que a criança tem 2 copos, né, iguais, com a mesma quantidade de líquido em cada um deles. E aí ela pega um outro, a que está testando, a pessoa pega um outro copo alto e fino e coloca na frente da criança o mesmo líquido de um daqueles copos no alto e fino. Ele fica mais alto. E aí ela pergunta, tem a mesma quantidade? Né? E aí a criança fala que sim. A criança fala que não tem a mesma quantidade. Por quê? Porque está mais alto. Aí existe uma coisa nessas provas piagetianas que chama contra-argumentação. É tentar colocar a criança em dúvida sobre aquilo. Porque a forma como ela responde, de que não tem a mesma quantidade porque ele está mais alto naquele copo, ela não levanta a característica dele ser mais fino, por isso que o líquido vai numa estatura mais alta do copo, ela não consegue entender isso, mas que a quantidade de volume não se alterna a partir da altura, mas sim de colocar ou tirar o líquido, né? Então ele fala para fazer a contra-argumentação para ver se isso desencadeia aquilo que ele fala do desequilíbrio, uma desorganização mental que leva ela a buscar uma lógica para a coisa. E quando é colocado para a criança, de que outra criança da mesma idade dela falou que não, que tem a mesma quantidade, ela coloca que não, que a outra criança que está errada, que ela que está certa. Então, aquilo para ela, a forma como ela tenta entender o objeto do conhecimento ainda é uma forma simbólica, é uma forma fantasiosa de representação, não é lógica. Tá? Então, quem respondeu dentro disso, e aí a conclusão, ele está no estágio pré-operatório,
essa criança, essa menina está no estágio pré-operatório, respondeu de forma correta. Deixando claro, eu vou depois da semana, como eu preparo as aulas antes, não dá para na sexta-feira eu já tirar dúvida dessa aula de hoje, terça. Mas então na terça que vem eu vou tirar as dúvidas e dar a resposta da aula da semana anterior, tudo bem? Então da terça-feira, sobre a conclusão do desenvolvimento cognitivo de Piaget, a criança na prova piagetiana apresenta estar no estágio pré-operatório, porque ela não tem a noção de conservação de líquido, tá? Ela acha que porque mudou a forma do copo é que muda a quantidade de água que tem ali, e não a retirar ou colocar líquido dentro de cada um dos copos. Então, a base fundamental é essa. Quem respondeu dentro disso, tá certo? E quem respondeu parte ou parte, para prestar atenção nas próximas vezes, tá? Ai, Ângela, mas e aí, eu não vou ter presença? Vai! A presença é pela participação da atividade remota, não é de estar certo ou errada a pergunta, tá? Sobre o desenvolvimento da personalidade do Freud, né? Então a questão é de que vai um professor, um homem de 40 e poucos anos, na clínica escola que tem da psicologia da Unifafib. Eu tento trazer dentro dessas atividades estudos de caso e que a gente possa discutir a teoria a partir deles depois, tá? Então é uma coisa bem realística. E agora sobre a aula de personalidade, né, de desenvolvimento da personalidade pautada no teórico Freud, né? Então a atividade que foi colocada para vocês foi colocada como uma pessoa que foi na clínica escola da psicologia da Unifafib, né? Tem esse atendimento lá. A gente já falou sobre isso em aula presencial, vocês sabem. E esse é um homem, um adulto de 40 e poucos anos, professor. E ele conta, ele vai fazer uma avaliação e ele começa a fazer terapia lá, e ele conta, ele dá relatos, aí eu coloquei entre aspas, né, sobre como que foi a infância dele, como que é a vida adulta agora, e aí eu levanto alguns pontos disso, né, então o que ele destaca, que na infância ele teve, ele não coloca a idade, mas não depende da idade, só pelo que ele conta a gente já tem uma ideia, ele coloca que o pai briga muito com ele, de que ele fica muito com a mãe, chama a atenção da mãe, disputa a mãe com ele. Opa, a disputa da criança com o sexo, de atenção do sexo oposto com o sexo igual, né, entre o pai e a mãe, que é isso que ele faz, é o quê? É o complexo de Édipo, lembram? Então isso é por volta dos 6 e 7 anos, né? Outras, entre 3, 4, 5, 6 anos. A outra questão que ele coloca é nessa idade também, na fase fálica chamada, né, dos 3, 4 a 6, 7 anos, o quanto que ele coloca que ele na escola vai brincar, ele é chamado, ele até conta, dando risada, eu preciso contar, né, teve uma época na escola que chamavam os meus pais, que era chamada a minha atenção, porque eu ficava brincando de mostrar o meu pipi, o meu pênis, com os meus amigos, e o meu era maior, claro, então já mostra o que? Nessa fase, né, fálica, o quanto que é o foco nos órgãos genitais, né, no menino, o pênis, o quanto que ele já coloca nessa situação da terapia, olha como o meu é maior, então ele se sobressai dentro disso, então o que já vem uma ideia disso? Narcisismo, ele está voltado muito mais para ele do que para os outros, isso já foi forte na época da idade, né, da fase fálica, e agora está se sobressaindo, né, o quanto que, nossa, eu mostrava para todo mundo e olha, o meu era o maior, né, então destaque desse narcisismo, desse olhar voltado para ele mesmo, né, e por último que ele coloca também é o quanto que a esposa dele se queixa dele, de que ele não dá satisfação dentro das situações afetivas, das relações deles propriamente, né, mas eu
ela tem que entender que eu sou bom, ela não tá entendendo que eu sou ótimo, outras pessoas saberiam disso. Mais uma vez, ele demonstra esse narcisismo, esse voltar-se para si mesmo. Ele é o destaque na vida, né, dele mesmo, ele não tem um olhar para o outro. Então, a personalidade dele, pode-se dizer, ficou muito voltada, muito estereotipada nessa situação narcísica, esse olhar narcísico de si mesmo. Então, pode-se dizer, né, concluindo qual seria a resposta de vocês, e alguns colocaram essa resposta, pode-se dizer que ele tem uma situação de crise dentro dessa fase fálica, que dispara mais ainda esse perfil, né, de narcisista, né, o quanto que ele tem esse fálico narcisista, essa fase fálica da vida, do desenvolvimento da personalidade dele foi tão marcante que ele é considerado uma pessoa com uma personalidade fásico-narcisista. Tudo bem? A maioria também respondeu dentro disso, tá? Quem ficou com dúvida, eu espero que essa minha forma de colocar tenha sanado essas dúvidas, ok? Bom, pessoal, vamos voltar então, vamos voltar à aula dessa semana, né, que eu já apresentei. A gente vai entrar com foco nos estudos de teorias de aprendizagem, tá? Antes da gente começar com os teóricos propriamente, eu já tinha comentado com vocês que a gente ia fazer uma fundamentação filosófica sobre as teorias de aprendizagem, tá? Primeira coisa, o livro que eu uso para essas aulas, eu vou colocar todos os capítulos diretos que eu uso, mas lá na biblioteca, quando a gente voltar para a Unifafib, tem vários desses livros para vocês pegarem, tá? É um excelente livro do Marco Antônio Moreira, é Teorias de Aprendizagem, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para ler o livro inteiro também, que tem vários outros teóricos que são muito interessantes também, tá bom? Então, hoje a gente vai começar com a introdução do Moreira sobre quais são as bases filosóficas desculpa, tava probleminha para mudar, tá? As bases filosóficas da aprendizagem, das teorias de aprendizagem que aí ele vai apresentar e algumas delas que a gente vai estudar. Nisso eu vou apresentar as que a gente vai estudar também, tá? Então ele apresenta um teórico que é Ausubel, que ele coloca o quanto que a aprendizagem significativa, ele coloca esse termo, né, esse conceito de aprendizagem significativa, o quanto que a aprendizagem, o objeto do conhecimento, as informações sobre o objeto do conhecimento, ela precisa ter um significado para o aprendiz, para o educando, tá? Para o aluno. E isso é feito a partir de um organizador prévio. A forma principal, né, e mais ele considera o Ausubel mais bem estruturada para colocar essas técnicas de aprendizagem é colocar um organizador prévio. Como que é esse organizador prévio? É apresentar quais vão ser os temas que vão ser trabalhados com aquele termo. Então, como que o professor de ciências vai apresentar quais são os temas que vão ser trabalhados ao longo do ano. Isso vai ser colocado de uma forma primeira, mais abstrata, mais geral, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? E a partir disso é que vai facilitar que os aprendizes, né, os educandos, busquem quais são os temas principais daquela teoria, qual que é o esquema principal daquela teoria. É a partir desse esquema que ele vai se aprofundar em cada uma dos conceitos que tem sobre aquilo, tá? Que vai ser estudado. Então, pensando em ciências, nós vamos estudar
Quais são as formas do objeto? Líquido, gás e sólido. Dentro do líquido, então, ele coloca de uma forma geral. Dentro do líquido, nós vamos observar quais são as formas de movimento, né, de um lado para o outro, quais são as formas de texturas em relação um ao outro, né, de peso em relação um ao outro. Em aspectos de sólidos, né, do objeto do conhecimento, a gente vai estudar os diferentes texturas que tem. Então, o que é isso? É apresentar os termos, os principais que serão estudados de uma forma geral. É um esquema conceitual para, a partir disso, se aprofundar. E aí ele chama essa aprendizagem de vários tópicos, ele chama de pseudo-organizador prévio. Então, a forma, tem esse organizador prévio que o Ausubel coloca, né? E aí o Moreira vai colocar como que a gente vai pensar nesses estudos que a gente vai fazer dos teóricos, como que a gente vai organizar esse pseudo-organizador prévio, como é que a gente vai fazer? E aí é que ele vai apresentar que isso vai ser feito por 3 bases filosóficas. Tá? A gente vai chegar nisso. O que ele coloca que antes de sistematizar os temas principais, as bases filosóficas principais, a gente precisa entender, então, que a teoria da aprendizagem, ela não é presa à palavra aprendizagem, tá? Por exemplo, Piaget, ele apresenta a teoria do desenvolvimento para, dentro do desenvolvimento, pensar-se em contribuir com os processos de aprendizagem. Né? George Kelly, ele vai colocar quais são os construtos pessoais, como que as pessoas constroem esse conhecimento, né? O Skinner, o behaviorismo, ele vai colocar quais são os estímulos, as situações de estímulo e resposta com o objeto do conhecimento, então quais são as contingências em que essa relação estímulo e resposta com o objeto do conhecimento podem contribuir para o processo de aprendizagem. Então, ele vai colocar outros termos que não o foco na aprendizagem, mas como que isso contribui com o processo de aprendizagem, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa semana, o quanto que a aprendizagem tem vários conceitos que a gente vai trabalhar agora, até o final do semestre, quais são as condições do processo de aprendizagem, como que são as formas de aquisição de informações, do conhecimento, né? Como que é essa mudança de uma forma mais estável, de uma forma mais estruturada para uma desorganização que vai que vai lançar o sujeito, o aprendiz, para um processo mais complexo do pensamento, né? O uso da resolução de uma situação, problema, para aprender e dominar aquele objeto do conhecimento, né? Para passar de uma forma de pensamento para uma forma de pensamento mais complexa. Fiquem tranquilos, são muitos conceitos, são muitos, né, termos que eu estou apresentando agora. Calma, porque a gente vai aprofundar, né, e entrar em cada um desses conceitos, tá? Então, o quanto que são importantes, ele coloca de que a aprendizagem, ela vai para além desse termo aprendizagem. Ela coloca vários outros conceitos que a gente precisa estudar e que a gente vai tentar se aprofundar ao longo dos outros tempos, das outras aulas desse semestre, tá? Então, a aprendizagem cognitiva, né, ela é uma forma de armazenamento organizado de informações, do conhecimento. Então, essa questão do aprendizagem cognitiva, o pensamento, é essa forma de organização das informações do conhecimento, tá? Isso é aprendizagem cognitiva. Diferenciando a afetiva da psicomotora, que todas são associadas. A afetiva é a relação que dispara emoções, situações de frustração, de satisfação do aprendiz naquela relação do conhecimento. E a psicomotora são o quanto que a ação, a motricidade contribui, né, e está diretamente ligada ao psiquismo, à mente, e é dentro disso que a gente vai permear, dentro de todos os teóricos,
essas 3 bases teóricas da aprendizagem. Então, é a aprendizagem cognitivo, que é o conhecer, a aprendizagem afetiva, como que aquele teórico apresenta as relações de conhecimento, de organização, de pensamento, né? Então, a cognitiva, a afetiva, como que ele coloca a importância dos aspectos emocionais naquele processo de aprendizagem, cada um dos teóricos, e a psicomotora, qual é a relação do corpo e da mente, do corpo e dos processos mentais dessa relação do corpo com o objeto do conhecimento que contribui para a aprendizagem, tá? Então, dentro disso, a gente vai entrar nas filosofias, nas 3 bases filosóficas que organizam as teorias de aprendizagem. É a partir disso que eu vou apresentar quais os teóricos, quais são as bases, qual é a visão do mundo, né, de cada uma dessas bases e quais são os teóricos que a gente vai estudar. Então, as teorias que que colocam como ponto principal os conceitos e os princípios, né, comportamentalistas, filosóficos, que usam desses princípios filosóficos comportamentalista. Quem são os teóricos principais? Behaviorismo, Skinner, né, o grande e principal teórico do comportamento, que usa a base filosófica do comportamentalismo, tá? O humanista, né, a base principal, o teórico principal da filosofia humanista é o Roger, né, Carl Roger, mas a gente vai estudar e a gente vai dar foco principal no Paulo Freire, que é muito conhecido aqui no Brasil e que é bastante utilizado como referencial filosófico e teórico também de método da aprendizagem, né? E cognitivista, aí a gente vai estudar também os cognitivistas, os principais Brunner, Piaget e Vygotsky, né? O quanto que eles usam dessa filosofia cognitivista, qual que é isso? Quais os processos mentais que acontecem no processo de desenvolvimento mental e que contribuem ou são influenciados diretamente pelos processos de aprendizagem, tá? Isso tudo, gente, eu coloquei de uma forma mais geral para a gente discutir, tá? Dentro disso, eu vou colocar, tenho um teste para vocês fazerem do que vocês entenderam sobre o que é o comportamentalista, o humanista e o cognitivista, tá? É uma perguntinha. Não precisem se preocupar. A forma como isso vocês vão colocar, o que vocês entenderam dessa teoria, é para a gente poder discutir depois, para eu poder apresentar para vocês quais foram as dificuldades, entender quais foram as dificuldades e apresentar para vocês outras formas para ver se contribui com a compreensão de vocês, tá? Como eu tinha falado no começo, não precisa, na atividade remota, ficarem preocupados com certo e errado, tá? A importância de tentar e a partir disso, depois que eu colocar o vídeo com a resposta direta, que vocês possam também tomar consciência e perceber, nossa, eu errei isso, eu errei aquilo, tá? É um teste simples, tá lá no Google Sala de Aula, vocês podem entrar lá, e a partir das respostas de vocês, eu vou levantar quais são os pontos principais de dúvida e a gente discute semana que vem. Sendo que na sexta-feira já vai ter eu já vou ter aprofundado essas bases filosóficas, comportamentalista, cognitivista e humanista, tá? E o que não tiver sanado de dúvida na sexta-feira, eu entro na terça-feira, como eu fiz hoje, tentando esclarecer essas dúvidas de vocês. Tudo bem? Então,